nós já estamos de volta com Manhã da Piedade. Hoje, sexta-feira, você já sabe, é dia da nossa catequese, né? Com o Padre Wellington Santos. E no próximo domingo, gente, é comemorado o Dia dos Pais, uma data tão especial, né? Para celebrarmos juntos com todos os pais, todas as pessoas especiais, todos os papais especiais em nossas vidas, né? E também é o dia da vocação matrimonial. Um bom marido, um bom pai. É sobre esse tema que nós vamos falar no programa de hoje com o Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre, bem-vindo. Bom dia, Ciro, obrigado pela acolhida. Então, a gente fala sempre no Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, né? Mas o mês de agosto é dedicado às vocações, nós já falamos aqui da vocação sacerdotal. E a vocação matrimonial? Quando a gente fala de vocação matrimonial, matrimônio é uma vocação então, Padre? Sim, é um percurso bonito que a gente faz no mês de agosto, de tratar de todas as vocações, né, como está dizendo, foi a vocação sacerdotal, a gente vai falar sobre a vocação hoje matrimonial, depois a vocação religiosa, a vocação dos leigos e leigas catequistas, de darmos atenção de verdade a esses chamados, né? O matrimônio, ao lado do sacramento da ordem, eles são ali, olha, vocações, sacramentos, por isso, ao serviço, né? São chamados vocações, são chamados sacramentos do serviço. E é importante ter essa referência para cada um, para as famílias, aqueles que se dispõem, né, à vida a dois, ao matrimônio, de que é vocação, né, para você assumir esse caminho, para assumir essa responsabilidade, essa doação de vida a dois, tem que ser, né, com uma compreensão importante, bonita, de que é uma vocação, é um chamado de Deus, é um chamado a ser família, é um chamado a ser uma só carne. Até ter essa percepção ajuda a vencer muitos dos limites da vida, né, matrimonial. Compreender que é um chamado de Deus, que você está respondendo com a sua vida a esse chamado. E o matrimônio constitui-se assim, então, na vida da nossa comunidade, como um sacramento do serviço, como é o sacramento da ordem dos padres. E uma vocação que exige muita responsabilidade também, né, Padre? Bastante, né? Existe muita... Aí tem renúncia, tem responsabilidade, tem ali toda uma série de situações que são exigidas mesmo para poder assumir de verdade essa vocação e que ela seja construtora de um tempo novo, né? De ser anunciadora do reino de Deus. O matrimônio, aí é bonito quando você pergunta sobre se é vocação. Toda vocação ela é a serviço do anúncio da boa nova. Então o matrimônio precisa passar por esse caminho, né? De ser esse anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Pela vida a dois, pelo testemunho que o casal dá. Agora, quando a gente fala de valores dentro do matrimônio cristão, quais são os valores mais importantes? Então, olha, até para falar sobre isso nesse tempo é um desafio muito grande, né? A gente vê cada vez mais a família, o matrimônio, né, sendo rechaçado, sendo colocado de lado. Ficando em segundo plano muitas vezes, né, Padre? Exatamente. E de ver, os valores são importantíssimos, né, de constituição de família mesmo, de estabelecer diálogo, né, entre pessoas ali, olha, que têm laços sanguíneos, mas que isso são pessoas que têm laços de afeto, de amor e que exigem esse caminho, né, de uma doação de si, de diálogo, de se sentirem ali complementares, né? Uma família, ela é parte desse princípio de sentir-se como um corpo só, né? É unida numa realidade só. E é bonito pensar isso, né? Não é uma família que cada um está num canto, que não faz parte ali, como se juntassem cada pedaço de um lugar. Não, é uma família só, é um corpo só. É um conjunto, né? Como um todo ali. Agora, muitas pessoas às vezes comparam, né, Padre? Acham que a vocação matrimonial ela é menos importante que a vocação sacerdotal, por exemplo. Cada uma tem o seu valor, né? Não é, e o magistério da igreja nos ensina essa paridade mesmo. Olha, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, eles estão ali juntos como estes sacramentos do serviço. Então, tem uma grande importância. Claro que exige, é um ministério diferente, o jeito de vivê-lo, mas são tão importantes quanto, né, no exercício ali da nossa, entender ali como discípulos missionários de Jesus Cristo. O padre, o casado, né, o pai, a mãe, todos têm essa visão de dar-se, de doar-se em serviço ao reino de Deus.
Pois é, e agora como entender, como as pessoas que estão se preparando para o matrimônio, né, as pessoas também que já são casadas, marido, esposa, como entender a importância real desse sacramento, padre? É um caminho que precisa, desde o namoro, né, eles compreenderem ali, olha, é uma vocação, como já foi dito, e sabendo que é uma vocação, eu preciso me preparar para assumir esse sacramento. Os sacramentos, eles são sinais visíveis da graça de Deus. São sinais sensíveis, as pessoas sentem no sacramento de iniciação à vida cristã, né, os 3 primeiros, batismo, eucaristia e crisma, os outros nos sacramentos da cura, que é a penitência e a unção dos enfermos. Cada um deles, né, a gente sente de verdade um sinal sensível ali da graça de Deus. O sacramento do matrimônio, da mesma forma, né, aquele momento ali do estar diante do altar, às vezes, né, que fica bem deturpado por causa, né, de tudo que se usa, né, das roupas, daquilo que se prepara, não pode de forma nenhuma desvirtuar essa graça que vai ser dada ali ao noivo e à noiva. Eles recebem uma graça fundante ali, que os une, né, no amor que sentem um pelo outro, para esse serviço à igreja na vida matrimonial. Aí como dito, desde o namoro, perceber-se que precisam se preparar porque vão assumir um sacramento. Aí não deixar que esse mercado do matrimônio e de casamentos, né, tirem essa graça, tirem a oportunidade de viver essa graça. Que é o real sentido do matrimônio, né? Sim. É aquele momento ali. É uma graça de Deus que eles estão sentindo, é um sinal sensível que está sendo marcado na vida deles. Aí às vezes param para poder assim perder esse impulso para fotos. Quando a gente celebra casamento a gente vê muito isso, né? Às vezes Vídeo, foto o tempo inteiro, né? Olhando assim, a pessoa está vivendo aquele momento, mas não está percebendo a grande graça que eles estão recebendo. Viver aquilo intensamente. Exatamente. Que depois vai sendo replicado na vida a dois, do dia a dia. Aí a preparação é realmente muito importante. Desde o namoro já saber e se preparar para isso. Desde o namoro. Muitas pessoas esquecem disso, deixam para pensar ali nas vésperas do casamento. Nada disso, né? Não, tem que preparar-se desde antes, especialmente no dia do casamento. Agora é a hora, né, de sintetizar tudo que viveu a dois, né, enquanto ali namorados, noivos, para fazer essa oferta, né, de uma forma mais íntegra, mais inteira. Agora, como que a sociedade pode contribuir, ou a própria pessoa, né, o jovem ali, em relação para descobrir esse discernimento, para ter esse discernimento ao matrimônio? Pensar um pouco assim no lado histórico, as pessoas nasciam, tinham que casar. A gente ainda tem esse estigma, quem não casa está aí solteiro, está no caritó, sei lá, tem tantas palavras. Aí vai fazer as orações que a gente já falou aqui no programa, tantas elas. É verdade, Santo Antônio, recorrer aos santos. Isso mesmo. Aí as pessoas, quando percebem essa obrigação, elas não entendem de verdade que é uma vocação, que é um serviço, que é um sacramento. Aí é de perceber, olha, se talvez olha para si e não é a sua vocação, se não é para a vida dois, que conduza a sua vida percebendo assim, os sinais de Deus no serviço que Ele vai pedir. Busque a sua vocação, outros, né? A vocação de leigo, de estar ali na vida da igreja, doando-se no dia a dia, porque às vezes a gente fica com esse peso grande, né? Tem que casar. Ou vai ser padre, freira, ou então tem que casar. Mas aí e bate até um desespero na pessoa que ainda não decidiu o caminho a seguir, vai passando o tempo, a pessoa fica desesperada, eu não casei ainda. Mas é descobrir mesmo essa vocação, olhar para dentro de si. E escutar o coração, ter fé, né? Sim. A gente já falou em outros momentos da importância de ter fé, não ter medo. Acreditar em Deus, acreditar que Ele vai guiar para esse caminho, né? Verdade. E confiar de que Ele está realmente conduzindo, está guiando, né, nessa história, para poder a gente assumir com mais propriedade um chamado de Deus. Se eu abraço o matrimônio como uma vocação, tudo vai ser diferente, né? O entrosamento, a vivência, para a vida toda, né? Isso tudo vai ser de forma muito melhor, vivenciado com mais intensidade. Agora, esse jovem que está se preparando para um casamento, para o matrimônio, né? Esse preparo, ele tem a mesma seriedade do que o outro jovem que está preparando aí para a vida sacerdotal ou para uma vida consagrada, padre? Tem a mesma seriedade, só tem um tempo diferente, porque para ser padre são 8 anos de formação, pelo menos. Para assumir o matrimônio, aí essa formação que se faz cotidianamente, na participação de vida de igreja mesmo. Mas depois, especialmente nos encontros de noivos. Quiseram que todas as paróquias tivessem a oportunidade de reunir os jovens casais, os que estão namorando, noivos, para já começar a trabalhar
o que é a vocação matrimonial. Né, algumas oferecem, então é estar atento, é participar, mas quando chegar a época do encontro de noivo, estar lá. E é tão importante esses encontros, né? O encontro ajuda muito, porque trata de assuntos da vida a dois e que às vezes não se pensa. Está namorando, está noivo, mas não se pensa em algumas coisas que vão ser depois no dia a dia. E é importante saber deles para depois superar bem os desafios que sobrevêm. É uma realidade que nesses preparativos faz toda a diferença, quando ela é pensada, né? Quando ela é trabalhada ali. Quando eu tenho consciência, assim, olha, eu tenho que parar porque lá na frente eu vou talvez enfrentar esse desafio, mas como eu vou enfrentá-lo? Porque depois a gente é pego de surpresa em realidades, a gente não sabe, não tem instrumental para poder enfrentar e acaba gerando crises imensas. Agora, a vocação, a vida familiar, também é uma vocação de serviço à igreja, padre? Sempre é uma vocação de serviço mesmo. É bonito pensar assim, olha, a família, e é tão bonito quando a gente vê assim, que a família está toda ali unida, congregada numa comunidade de fé e se colocando a serviço. Né, a gente vê com mais frequência alguns que estão inseridos na vida da comunidade, outros que estão fora. Mas quando a família está ali toda unida, a gente percebe a diferença de mais unidade, são famílias que dialogam mais, são mais carinhosas. E é bonito perceber quando a família toda se coloca a serviço da comunidade, serviço do anúncio do Evangelho. E no pontificado do Papa Francisco, nós ouvimos muita expressão igreja doméstica no que se refere à família, né? Uhum. Como que podemos entender essa expressão? Essa expressão é muito bonita do Papa Francisco, de compreender que toda família, a nossa casa, ela é uma igreja doméstica. Uhum. A gente pensa na igreja, na comunidade onde a gente participa, mas ele traz essa percepção de um lugar privilegiado do anúncio do amor de Deus, da palavra de Deus, ali, dentro do nosso lar. Mas aí a gente pode pensar, olha, é um desafio imenso, né? A gente dentro do nosso lar falar sobre, né, o amor de Deus. Mas é um desafio que a gente devia cada vez mais se aventurar nele, porque vai trazer um diferencial muito grande quando a gente compreender que ali, olha, meu lar é uma igreja doméstica. Aí eu vou me colocar mais a serviço uns dos outros. Vai ter mais unidade dentro do meu lar. Bom, no próximo domingo nós celebramos o Dia dos Pais, né? Esses pais que passaram por essa preparação aí ao matrimônio, vivem o matrimônio. Qual a mensagem que o senhor pode deixar para esses pais nesse dia, padre? Então, para os pais, a mensagem dita hoje é que vivam a ternura junto às suas famílias. O pai às vezes tem a imagem mais rígida e é importante porque ajuda na nossa constituição, né? Mas que sejam também ternura desse amor de Deus, no cuidado dos filhos, da esposa, para viverem bem, né, essa constituição de família. Padre Wellington Santos, mais uma vez, muito obrigada pela participação e até a próxima sexta. Amém. Fique com Deus. E você aí de casa, continue conosco. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, temos dicas culturais muito importantes que preparamos para você se programar aí com a sua família, com seus amigos, para curtir o fim de semana. Então não saia daí, eu volto já.